E aí ele vai com uma série de outras pessoas para um galpão. E ele até fala que ele teve um alívio quando dos chuveiros saiu água mesmo e não gás. Se poupar é se perder. Porque realmente o Frankl, ele mudou minha vida, assim. Porque Frankl também era psiquiatra. E eu tinha esse sonho, assim, muito grande de ser psiquiatra. Eu falei, nossa, o sentido da minha vida é ser psiquiatra. Eu tenho que ser psiquiatra, eu tenho que conseguir. Quando eu conseguir vai ser muito bom, né? E aí eu comecei a ler a vida do Frankl, correspondendo-se com Freud no ensino fundamental, no ensino médio, na verdade. Depois se torna aluno de Freud. Depois, aluno de Adler, que foi o autor da segunda escola de psicoterapia de Viena, aluno mais jovem dele. Depois ele mesmo rompe com eles, cria uma linha de psicoterapia. E quando ele estava ali escrevendo os rudimentos dessa psicoterapia claramente superior a Freud e a Adler, quando ele está com o consultório, né, abrindo o consultório em 1939, na verdade ele abriu em 1938, em 1939 começa a invasão nazista. E aí Frankl é um dos últimos judeus a conseguir um visto para sair da Áustria, para ser professor lá nos Estados Unidos. E aí ele decide não ir. Por quê? Porque seus pais ficariam sozinhos em Viena e ele sabia o que estava acontecendo, porque já tinha começado a invasão nazista. Ele decide ficar, ele entende que o sentido é ficar. Ai, Saulo, o sentido é sempre lindo, né? É muito maravilhoso encontrar o sentido da vida. O sentido da vida dele foi ficar e assumir as consequências, que foram nada mais, nada menos do que ser lançado em 4 campos de concentração em 3 anos. E isso aí que o negócio me pegou. Porque eu falei assim, caramba, o sonho dele, né? Psiquiatra, carreira bombando, convidado para ser professor nos Estados Unidos. Isso nós estamos falando da década de 30, 40. E aí, de repente, uma injustiça que não tem nada a ver com ele, com o comportamento dele, tira ele do rumo natural da vida e fala assim, campo de concentração. Não tem consultório, não tem faculdade para dar aula. Eu pensei assim, uai, a vida acabou. E aí o Frankl nos mostra que profissão, essas coisas que a gente coloca como sentido da vida, na verdade são meios, não são fins. São ferramentas. E aí tem um episódio bastante interessante. Frankl, a última coisa que Frankl estava guardando era um manuscrito da logoterapia, da sua linha de terapia, e ele costurou no paletó dele. E aí, na hora que chega na fila, assim, para tirar a roupa, né, para passar por aquele banho, né, alguns foi banho mesmo, outros já iriam para as câmaras de gás, o Frankl vira para o guarda, numa última esperança, e fala assim, eu estou aqui com uma descoberta científica super importante, deixa eu ficar pelo menos com isso, eu te dou o que você quiser. O guarda ri, grita com ele, como se dissesse assim, você não entendeu onde é que você está, não, né? E aí o Frankl é desnudo, tem seus pelos raspados, né, porque eles gostavam de despersonalizar as pessoas. E aí ele vai com uma série de outras pessoas para um galpão, e ele até fala que ele teve um alívio quando dos chuveiros saiu água mesmo e não gás. E ele ali meio se recuperando daquela experiência de quase morte, recebe uma roupa velha, provavelmente de alguém que foi morto numa câmara de gás. E aí, no ato de fé, né, como ele mesmo diz, ele resolve bater a mão no bolso do paletó, como quem torcesse por um milagre ditar, por um acaso, as várias folhas do manuscrito dele, da logoterapia. Claro,
não era isso que tinha lá. Mas quando ele coloca a mão no paletó e ele tira, tinha apenas uma folha da principal oração da religião dele, que era o judaísmo. Sabe o que Frankl tirou disso? É como se a vida estivesse me convocando, não para escrever sobre o sentido da vida, mas para encarnar o sentido da vida dentro do campo de concentração.